E aí pessoal, tudo bom com vocês? Que bom que vocês estão aqui para mais uma aula. Nessa aula aqui nós estamos falando sobre Shawn Mendes e Justin Bieber Monster, uma música novíssima que acabou de lançar. Eu vou estar dando uma aula aqui para vocês, explicando o porquê que eles estão usando certas coisas em inglês e como que você também pode fazer para que você use e faça, né, assim como eles estão fazendo e dessa maneira aprenda na prática, tá certo? Então, vamos dar o play aqui, prepara aí o teu caderno, tua caneta para você anotar e não perder nada e vamos embora. You put me on a pedestal and tell me I'm the best. Olha só que legal, a primeira frase então que ele fala, you put me on a pedestal, tá certo? Quando a gente fala put someone on the pedestal, colocar alguém num pedestal, seria literalmente isso, é você colocar alguém acima de você supervalorizar aquela pessoa, tá certo? Então, só que o detalhe aqui é que o Shawn Mendes, ele tá falando you put me on a pedestal, ele literalmente está usando no presente, né, esse verbo put. Só que uma coisa interessante que você provavelmente não sabia é que o verbo put no passado ele não muda, ele fica put também. Então é muito comum haver essa confusão, né? É só você prestar atenção no contexto que você vai saber se está no presente ou no passado. Nesse caso a gente sabe que está no presente porque ó, você me coloca no pedestal e me diz que eu sou o melhor. Por que a gente sabe? Porque a continuação também está no presente. Então a gente sabe que está tudo no presente, tá certo? Então, you put me on a pedestal, você me coloca num pedestal, né? Você me supervaloriza. And tell me I'm the best. E me diz que eu sou melhor. Se você quer falar, me dizer ou dizer para alguém, tell me, tell you, tell her, vai ser sempre assim, é só você trocar daí o seu sujeito no final, tá certo? Sempre usar então tell para contar algo, para dizer algo, tá? Ah, teacher, mas eu não posso usar say, eu não posso usar talk, eu não posso usar speak. Então, algumas vezes você pode usar say, tá? Algumas vezes não vai ficar errado você dizer com say. Talk e speak não são usados nesse contexto de contar algo para alguém. O tell, ele é o mais usado. Então, se você não sabia disso, anote. Sempre que você quer contar algo para alguém ou pedir para alguém contar para você, tell me, me conta. Ou I'm gonna tell you, eu vou te contar. I'm gonna tell you, eu vou te contar alguma coisa, tá certo? Então seria mais ou menos isto. Raise me up into the sky until I'm short of breath. Ó, então a segunda frase, raise me up into the sky. O que é raise me up? É você levantar. Raise, a palavra raise é você levantar, renascer, ressurgir, tá certo? Você então, raise me up into the sky, me levanta até o céu until I'm short of breath. Até que eu esteja short of breath. O que é breath? Essa palavrinha aqui, ó, breath, significa respirar, né? Então, quando alguém está short of breath, você está com pouco, você não tem respiração, né? Short of breath, você está curto de respiração. Seria mais ou menos isso a tradução literal. A gente não usa assim em português, a gente falaria que a gente está sem ar, né? Então você pode traduzir short of breath como até que eu esteja sem ar, até que eu esteja quase sem ar, né? Um pouco ar, short of breath. Fill me up with confidence, I say what's in my chest. Olha só que legal. Fill me up, tá? Aqui tem um phrasal verb muito interessante, to fill up, que é literalmente você encher algo. Então quando ele fala isso aqui, ó, fill me up, me enche, me completa. Fill me up with confidence, me enche de confiança, né? Me completa com confiança. Fill me up. I say what's in my chest. O que é say what's in your chest? Quando você fala isso aqui, ó, say what's in my chest, significa que você está dizendo o que está no seu peito, ou seja, o que está dentro de você, você está se abrindo, né? Então, I say what's in my chest. Me enche com confiança, with confidence. I say what's in my chest, eu digo o que está no meu peito. E vamos ver o que ele continua falando. Spill my words and tear me down until there's nothing left. Olha só que legal, spill my words and tear me down. Spill é literalmente você derramar algo, tá? Então quando você spill my words, é tipo como se fosse você derrama as minhas palavras and tear me down. Tear me down é literalmente você me destruir, né? Me rasgar todo, tá? Você acabar comigo. Então, ó, spill my words, joga as minhas palavras, derrama, né, as minhas palavras and tear me down e acaba comigo until there's nothing left. Até que não
haja nada sobrando, tá certo? Se você quer falar isso em inglês, there's nothing left significa não há nada sobrando, não há nada restando, tá certo? Nesse sentido. Então esse until significa até, é uma maneira aí de você dizer até. Na verdade ela é a única maneira. Então quando ele fala essa frase aqui, ele junta essas duas frases com until. Então ele fala me rasgue, né? Acabe comigo até que não tenha nada sobrando. There's nothing left. Rearrange the pieces just to fit me with the rest. Então rearrange, o que é um rearrange? É você rearranjar, seria literalmente, né? Você trazer de volta as peças, né? Então rearrange the pieces just to fit me with the rest. Só para me encaixar com o resto. Tipo assim, vocês estão entendendo o contexto, né, que ele está falando. Então, tipo, ele meio que tá perdido, ele só tá se encaixando com o resto agora porque ele já tá perdido aqui nessa letra. Por causa, né, de um relacionamento. Mas vamos ver, ó. Fit me with the rest. O que é fit? Em inglês, aqui a gente usa em português, né? Ah, eu sou fit ou você é fit. Em inglês a gente não usa isso, tá? O fit é o verbo encaixar. Então quando ele fala just to fit me, é só pra me encaixar com o resto. Rearrange the pieces just to fit me with the rest, yeah. But what if I trip? E aqui a gente entra no refrão já da música e literalmente ele tá falando o quê? Isso aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. What if? What if é uma estrutura para você perguntar e se? Toda vez que você quiser falar inglês, e se tal coisa acontecer? E se eu fizer isso? E se eu fizer aquilo? Você vai começar com essa estrutura, né? What if, e se, e aí você continua. What if I trip? Por exemplo, que é o que está escrito na música. E o que é trip? A gente sabe que trip, a gente fala aqui em português, né? Ah, vou fazer uma trip hoje. Vou fazer uma viagem, ou uma pequena viagem, algo do tipo. Mas trip é tropeçar também, tá certo? Então, what if I trip? E se eu tropeçar? What if I fall? E aí ele continua, né? What if I fall? E se eu cair? Literalmente fall é cair. Then am I the monster? E ele pergunta, então eu sou o monstro? Se eu errar, né? No sentido de, se eu tropeçar, se eu cair, se eu errar, eu sou o monstro? E aí ele fala, just let me know. E aqui é uma outra frase muito legal. Tá? Eu gosto muito dessas músicas atuais, porque eles têm muitas frases que são muito boas para você usar no dia a dia. Let me know é me avisa. Literalmente me avisa, ou me deixa saber, né? Então just let me know, só me avisa. E aí ele, de novo ele continua. Depois eu vou apertar play, aí vocês vão ver direitinho a pronúncia. Mas o jeito que eu tô falando também tá legal para você praticar junto, tá? Então ó, what if I sin? Depois eu vou entrar na lógica desse discurso conectado que a gente está fazendo aqui, tá certo? Mas what if I sin? Literalmente sin significa pecado. E pode ser o verbo pecar também. Então, what if I sin? E se eu pecar? What if I break? E se eu quebrar? Then am I the monster? Então eu sou um monstro? Just let me know. Deixa eu saber. Me avisa, tá? Então, deixa eu só entrar aqui para vocês no Connected Speech aqui que a gente está usando. What if I ficaria what if I? What if I? É isso que ele está falando na música. Ele não está falando Wi-Fi, ele está falando what if I, tá? Então é muito legal você praticar exatamente não como você lê, mas como você escuta, tá? Porque é assim que é falado. O inglês falado é diferente do inglês que você lê. Então, but what if I trip? What if I trip? What if I fall? Then am I the monster? Então, ó, then am I. Não é then am I, é then am I. Then am I. É junto, tá certo? Então, then am I the monster? Just let me know. A gente também não lê o T aqui do just. A gente vai ler, ó. Just let me know. Let me. Isso aqui fica... Let me fica let me. Então, ó. Just let me know. Just let me know. Tá certo? E aí ele repete. What if I sin? What if I break? Then am I the monster? Just let me know. Vamos ouvir então. What if I fall? Then am I the monster? Just let me know. And what if I sin? And what if I break it? Then am I the monster? Yeah. Just let me know. Yeah. I was 15 when the world put me on a pedestal. Olha só que legal então. Aí entra o Bieber, né? O Justin Bieber, ele fala I was 15. O que ele tá falando?
eu tinha 15. Em inglês a gente não fala que você tem anos de idade, você não fala isso aqui, ó. Isso aqui é uma coisa muito básica, tá? O iniciante, quando é meu aluno, ele já aprende de cara que você não fala I have 15 years. Você fala I am 15, tá? Você fala I am 15, eu tenho 15 anos, tá? Você não fala I have, eu não tenho, você não tem a idade, você é uma idade em inglês, tá certo? Então, ele fala aqui, ó, I was, que é o passado do is, tá? Se você não sabia, passado do verbo to be, is é was. Então, I was 15, eu tinha 15, when the world put me on a pedestal. Quando o mundo me colocou num pedestal, tá? I had big dreams of doing shows. Eu tinha grandes sonhos, olha só. Had, aqui então, ó. Have e had. O have é presente, o had é passado. Então, ó. I had big dreams. Eu tinha grandes sonhos de fazer shows, of doing shows. And making memories, e fazer memórias. Made some bad moves. E aí ele continua descrevendo o que ele fez, né? Quando ele fala isso aqui, ó, made some bad moves. Moves, galera, são alguns movimentos, né? Então ele fala, eu fiz alguns moves, alguns movimentos errados. Como assim movimentos? É movimento físico? Não necessariamente. Ele pode ser um movimento, por exemplo, se eu for para a direita, eu posso falar que é um bad move, é um movimento ruim, ou seja, não valeu a pena. Ou se eu decidi alguma coisa na vida e não deu certo, eu posso falar que também é um bad move. I made a bad move. Eu fiz uma má decisão, um mau movimento na vida, tá? Não precisa necessariamente ser físico, e aqui ele está falando sobre esses moves, ó. Eu fiz alguns movimentos ruins. I made some bad moves trying to act cool. O que ele está falando? Trying to act cool. Ele está falando que ele tentou agir legal, ele tentou ser legal, tentou agir de uma forma legal, talvez para impressionar pessoas, enfim, ele estava tentando ser uma coisa que ele não é, por isso que ele considera isso um bad move, tá? Reparando na pronúncia agora, trying to, a gente lê trying, a gente não vai ler trying to, você vai perceber na hora dele pronunciar, então ele vai falar, made some bad moves trying to act cool, e aqui também a gente não lê o T, tá certo? A palavra act, que é ato ou agir de alguma maneira, não lê T, então a gente vai falar, trying to act cool, trying to act cool. Como a outra começa com C, então você não lê nem o C. Então você vai falar trying to act, trying to act. Você só vai ler o A da palavra act. Trying to act cool. Já vai dar para entender que você quer falar que você estava tentando agir de uma maneira legal. E aí, upset by their jealousy. O que é upset? Upset é quando você está chateado. Sempre quando você estiver chateado em inglês, você pode falar essa palavrinha upset, tá? Então ele fala upset by their jealousy. Chateado, né? Magoado pelo seu ciúme. O jealousy seria ciúme, tá? Quando você tem ciúme de alguém. Mas não o ciúme, tipo assim, quando você fala ciúme, eu vou só escrever aqui pra vocês. Por exemplo, eu tô com ciúme. I'm jealous. Agora, se você quer falar sobre o ciúme em si, você fala a palavrinha que tá escrito ali, jealousy, ciúmes, tá? Então, chateado, né, pelo seu ciúme. Pelo ciúme. Ciúme de quem? O seu? Não, não é o seu ciúme, é o ciúme deles, tá? Só que aí a gente consegue ler como seu também aqui em português, né? Porque o ciúme deles, a gente não precisa necessariamente ler ciúme deles, a gente pode falar pelo seu ciúme, tá? I had big dreams of doing shows and making memories. Made some bad moves trying to act cool. Upset Então vocês viram que ele falou? Made some bad moves, trying to act cool. by their jealousy. Lifting me up. Lifting me up. O que é lifting me up? É me colocando pra cima. Lifting me up. Me colocando pra cima. E ó. Turn me down, turn me down. E ele fala então lifting me up, colocando pra cima, e tearing me down, e me destruindo. Lembra que a gente viu no começo? Tearing down é você tipo rasgar e acabar com aquela coisa, com aquela pessoa. Take responsibility for everything I've done. Então aqui ele fala I take responsibility. Eu tomo responsabilidade for everything I've done, por tudo que eu fiz. I take responsibility, essa palavrinha aqui, ó, responsibility. Se você tem dificuldade com qualquer palavra em inglês, se você não consegue pronunciar alguma palavra em inglês, qualquer palavra, você pode literalmente break it down. O que é break it down? Você divide ela em vários, tá? Então você vai falar, ó, responsibility. E aí você vai acelerando
a pronúncia dessa palavra até que você consiga pronunciar de uma maneira fluida. Então, ó, responsibility, 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 responsibility. I take responsibility for everything I've done. Então, tomo responsabilidade por tudo o que eu fiz. Holding it against me like you're the holy one. Holding it against me, ou seja, segurando isso contra mim, mostrando isso pra mim, né? Like you're the holy one, como se você fosse o santo, o santinho, né? You're the holy one. Esse the holy one tem esse significado, como se você fosse o santo, tá? Então, holding it against me, quando você está holding it, você está segurando algo, holding it. Agora, quando ele fala against me, é contra mim. É tipo como se eu estivesse mostrando para você algo, ou te falando algo, como se eu fosse o santo, entendeu? É isso que ele está falando nessa frase. Olha que legal isso aqui. I had a chip on my shoulder. É uma outra expressão bem interessante. Eu não vou colocar aqui porque já está escrito ali, mas quando a gente tem um chip on my shoulder, você sabe o que é um chip? Quando você vai no mercado, você compra, você pode achar chips, se você gosta, não sei se você gosta. Chips são literalmente aquelas fatias de batata, eu não sei se é frita, mas enfim. Sprinkles, você conhece Sprinkles? Aquilo lá são chips, tá certo? São batatas em fatias. Quando você fala que você tem um chip on your shoulder, significa que tem uma batatinha no seu ombro, tá certo? E o que significa isso de uma maneira não literal? Significa que você tem rancor, tá certo? Então ele fala aqui, ó, I had a chip on my shoulder. Eu tinha um rancor, eu tinha algo aqui que estava no meu ombro. Had to let it go. Tive que me livrar disso, tive que deixar isso ir. Because unforgiveness, o que é unforgiveness, teacher? Unforgiveness significa falta de perdão, né? Então, a falta de perdão keeps them in control. Ou seja, a falta de perdão mantém o rancor in control, mantém o chip on your shoulder in control. I came in, eu vim. Quando você usa o phrasal verb I came in, ou na verdade só came in, você está falando que você veio e entrou para algum lugar. Então, ó, I came in with good intentions, eu vim com boas intenções, then I let it go. Então eu deixei ir, então eu abri mão disso, né? And now I really wanna know. E agora eu realmente quero saber. I really wanna know. Querer, wanna, tá? Wanna, lembrando que é a abreviação de, eu sempre lembro isso, tá? Porque é muito importante. É want to abreviado, tá? O que é want to? Eu quero alguma coisa. Wanna é a mesma coisa. Então, I really wanna know, eu realmente quero saber. Unforgiveness keeps them in control. I came in with good intentions, then I let it go. And now I really wanna know. What if I trip? What if I fall? Then am I the monster? Just let me know. And what if I sin? And what if I break you? Then am I the monster? Just let me know. Please just let me E aqui eu vou pular um pouquinho pra frente porque tem só mais uma pequena parte aqui que vale a pena a gente estudar, tá certo? Então ele fala aqui, ó, please don't let me fall. Aqui se você olhar na tradução, talvez, tá? Não garanto pra você, talvez esteja certo, mas algumas traduções podem traduzir isso aqui como por favor não me deixe cair, don't let me fall. Mas ele não tá falando de cair, porque o verbo fall é cair. Mas o verbo fall também é se apaixonar em inglês, tá? E a gente usa to fall for someone. É você se apaixonar por alguém. Então quando ele fala please don't let me fall, ele literalmente está falando, por favor, não me deixa me apaixonar. Não me deixa cair, né? Não me deixa me apaixonar. Então é basicamente isso que ele está Então, pessoal, é basicamente isso, não tem mais letra por aqui, essa é a explicação e o significado dessa letra dessa música do Shawn Mendes e Justin Bieber, Monster. Eu espero muito que vocês tenham gostado, espero ter ajudado vocês. Quero pedir aí pra você deixar o like de você aí, o seu like me ajuda muito, tá certo? É a maneira que você tem de recomendar esse vídeo, recomendar o conteúdo do canal. E se você
Claro, gostou desse vídeo e não está inscrito no canal, se inscreve porque nós teremos mais vídeos como esse, onde nós vamos estar aprendendo muito inglês através de músicas e de coisas atuais no nosso dia a dia, tá certo? Espero que vocês tenham gostado, vejo vocês na próxima. I'll see you later.